Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? A manhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então para continuar falando um pouquinho sobre a independência da América Espanhola. Depois a gente vai completar com a independência da América Portuguesa, que é o Brasil, firmeza? Então, vamos só lembrar os senhores, dá uma olhadinha aí, por favor, enquanto se você puder, pega o seu livro, abre ele na página 113, que a gente vai usar 113, 114 e página 115, vacilão, beleza? Então, enquanto você pega seu livrinho e deixa ele aberto aí na página 113, por favor, não esqueça de colocar lá nos comentários do Facebook, do grupo do Facebook, o seu nome, sobrenome e a turma, firmão? E aí a gente, se tiver também algum tipo de pergunta, coloca lá para nós. E se ainda assim não quiser, ai, tenho vergonha, aí, coloca, manda uma pergunta direto para mim, firmeza? Tudo bem? Bom, vamos lá, meus queridos. A gente está falando aqui sobre a independência da América Espanhola, firmeza? A gente falou primeiro lá no comecinho que ela tinha uma influência muito grande do iluminismo, que está lá na Europa. Então o iluminismo europeu acaba influenciando aqui. Por quê? Porque o iluminismo europeu era a favor da liberdade, do autogoverno dos povos, né? Então as pessoas precisavam se libertar desse domínio dos grandes, das elites. E aí, meus senhores, isso vai também incentivar os grupos que estavam dominados aqui na América a se revoltarem, a se libertarem, a querer participar do governo, firmeza? E aqui na América Espanhola a gente tinha algumas características bem interessantes, no sentido, ou interessantes não, né? Não muito interessantes para quem era explorado, mas você tinha uma grande massa de trabalhadores sendo explorados, pagando impostos altíssimos, e às vezes eles eram escravizados, e que produziam uma riqueza enorme, mas não usufruíam de nada dessa riqueza, certo? Bom, a gente lembrou também a gente conversou um pouquinho lá no começo da América Espanhola, que aqui, lá na América Espanhola, a gente tem dois grupos que acabam disputando um poder. Na parte da América que pertencia à Espanha, nós temos duas classes sociais que vão compor a elite econômica e política da América Espanhola. Quais são esses dois grupos? A gente já falou sobre eles, mas eu vou lembrar. Nós temos os crioulos, certo? Que são quem? São os filhos de espanhóis que nasceram aqui na América. E temos também os chapetones, que são quem? Os espanhóis ou europeus, né? Que nasceram lá na Espanha e vieram para a América. Então há uma diferença só pelo nascimento. A elite que tem os melhores cargos, que domina a administração aqui na América Espanhola, é a dos chapetones, os caras que nasceram lá na Espanha. Os que nasceram aqui na América, os crioulos, eles tinham uma importância enorme, tinham também uma importância econômica e política, mas menos do que os chapetones, firmeza? Então você vê uma diferença aí clara, só por nascimento, tudo bem? Tranquilo? Tá. Sabendo dessa informação, a gente vai seguir aqui. Nós vimos que no Haiti nós temos uma revolta dos escravos, isso é interessantíssimo. Os escravos pela primeira vez se revoltam e tomam o poder. Rapaz, isso vai assustar demais toda a América. Já pensou se todos os escravos resolvem se revoltar, como aconteceu no Haiti, onde os escravos tomaram o poder? Beleza? Isso era uma coisa que se temia muito. Beleza, firmeza total. A gente falou também sobre a independência aqui na América do Sul, comandada por dois camaradas principalmente, né? A gente vai ter San Martín e Simón Bolívar, certo? Tem outros personagens menores que também são importantes, mas que a gente vai, se for falar de todos, a gente vai ficar aqui até amanhã, beleza? Mas Simón Bolívar e San Martín são muito importantes porque eles ajudam na independência de vários países da América do Sul, certo? Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador. Esses caras vão realmente lutar pela liberdade, pela independência da América. Só que eles queriam só se separar da Espanha, beleza? Tudo bem? Por isso que a gente tem até uma competição de futebol que se chama a Libertadores da América, que está homenageando principalmente esses dois personagens, né? Os Libertadores da América são quem? São
principalmente os dois personagens que falam, que ajudam na independência de diversos países, beleza? Então, tirando aí o Brasil, praticamente toda a América do Sul tem uma influência de alguma forma, ou de San Martín ou de Simão Bolívar no seu processo de independência, beleza? Tudo bem? Beleza, que lindo. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a independência do México, que é muito interessante, pelo menos para perceber algumas coisinhas. Assim como no Haiti, a independência do México vai ter uma participação popular. Aliás, no primeiro momento. E depois, essa participação popular ela é sufocada, quer dizer, ela é dizimada. Os caras não querem essa participação popular. A gente vai entender melhor agora, beleza? Hoje a aula vai ser mais falada, sem imagem, porque é mais rápida. Bom, vamos lá. O México, assim como toda a América Latina e Espanhola, também tinha uma população indígena muito explorada, beleza? Os caras trabalhavam pra caramba, eram obrigados a pagar altos impostos, eram obrigados a passar um tempo trabalhando para o governo espanhol de graça, então era um trabalho escravo, nas minas principalmente, nos campos também, mas nas minas o trabalho era muito pesado. A gente conversou sobre isso na aula passada. Esse imposto onde os caras eram obrigados a pagar trabalhando de forma forçada era chamada de mita, beleza? E ó, era embaçado, porque o trabalho nas minas era... A gente conversou isso um pouquinho sobre escravidão aqui na América Portuguesa, no Brasil. Mano, o trabalho nas minas era muito pesado, certo? Geralmente as pessoas voltavam doentes ou nem voltavam. Beleza. Diante dessa exploração, alguns grupos de camponeses, junto com religiosos, começam a se mostrar muito insatisfeitos. E aí, em 1810, liberados por um padre chamado Miguel Hidalgo e por um chefe, um líder camponês chamado José Maria Morelos, em 1810. Claro, também, eles vão usar religião, isso vai ser legal. Tanto o padre quanto José Maria Morelos, eles vão usar como estandarte dessa revolta uma figura de Nossa Senhora da Guadalupe. É como se fosse Nossa Senhora da Aparecida aqui, certo? Lembrando que o México, a grande maioria nesse momento, era de cristãos católicos, beleza? Tanto o padre quanto o José Maria Morelos, né, o José Maria Morelos, vão utilizar então a religião para conseguir gente para sua revolta, né, para seu movimento. E liderados pelo padre Hidalgo e por Morelos, um grupo muito grande de camponeses, os caras conseguiram reunir até 80 mil camponeses indígenas, né, a população trabalhadora pobre, começa a organizar um movimento, a fazer um movimento para conseguir a independência da Espanha, só que uma independência diferente do que aconteceu, por exemplo, aqui na América do Sul. Por quê? Aqui na América do Sul, ela foi liderada por uma elite econômica, os crioulos. Os caras que eram nascidos aqui na América, mas que eram descendentes de espanhóis, é que lideraram a independência na América do Sul. Então, olha que fita. San Martín e Simão Bolívar não eram indígenas, não eram camponeses, não eram pobres, eram elite econômica, certo? Mas no México, o grupo que vai compor a maioria dos revoltosos contra o governo explorador é de camponeses, é de indígenas. Mano, é muito parecido com o Haiti. Olha que fita. Os caras queriam, além da independência e da divisão de terras, eles queriam o fim da escravidão e também queriam o fim do imposto pago pelos indígenas, aquele imposto obrigatório. Cara, você pensa, isso era uma revolução. De repente alguém aparece e fala, não, ó, não queremos mais nenhum governo espanhol aqui mandando na gente, a gente vai dividir as terras entre a população, não tem mais escravo e não tem mais esse imposto obrigatório. Putz, isso era uma coisa revolucionária. Só que dois grupos não gostaram muito disso, né? Quem será? Os grupos que exploravam os indígenas, que tinham escravos, o grupo de crioulos, que eram os comerciantes e agricultores, e os chapetones. No México acontece uma coisa interessante. Crioulos e chapetones, eles se unem contra a população. Beleza? Aqui,
os dois grupos que formavam a elite econômica e política do México se unem, enquanto esses mesmos grupos, crioulos e chapetones, aqui na América do Sul, eles eram grupos rivais. No México eles vão se unir. Por que eles vão se unir? Desculpa, por que eles vão unir as forças? Por quê, rapaziada? Porque eles queriam combater essa revolta popular de indígenas e camponeses, certo? Para eles não era interessante que indígenas e camponeses chegassem ao poder, que acabassem com a escravidão, que dividissem as terras e que não pagassem mais impostos. E aí, o governo espanhol também vai ajudar. Então, os crioulos e os chapetones do México, lembrando que os crioulos e chapetones são elites econômicas e políticas da América Espanhola, crioulos e chapetones do México vão receber ajuda das forças das tropas espanholas e vão combater esse movimento liderado pelo Padre Hidalgo e o José Maria Morelos. Por causa da organização, da força de armas, os revoltosos acabam sendo abafados. A revolta popular de camponeses e indígenas não dá certo. E, irmão, o líder José Maria Hidalgo, José Maria Morelos, né, o Hidalgo, ele vai ser fuzilado, vai ser morto. O Morelos, não. Mas o interessante é notar que as elites que não eram amigas se uniram contra um governo, contra uma revolta popular, da população explorada, beleza? E essas elites que se uniram contra a revolta popular, elas vão ter um líder, um cara do exército, beleza? Um senhor chamado General Agustín de Iturbide. Esse cara, ele lidera esse movimento contra a revolta popular, e depois que ele consegue abafar, que ele consegue controlar os revoltosos, ele declara independência. Aí ele separa. Agora, essa parte aí onde nós temos hoje o México, não vai mais ser governada pela Espanha. E ele se intitula, fala, não, eu que estou no governo agora. Olha aí, um cara que se aproveitou do momento, então. Ele tirou a população pobre, digamos assim, indígenas e camponeses, de uma revolta, ele acabou com essa revolta, e aproveitou o momento para falar, ó, tomei o poder, é meu, lá no México. E um ano depois, não satisfeito, ele falou, olha, melhor, eu sou imperador, eu só estou governando aqui porque Deus me mandou. Esse cara era forgado, hein? Então, o general Agustín de Iturbide, ele vai ser o cara que declara a independência do México, que o México se separa da Espanha, vai ser o primeiro governante desse período de independência mexicano e vai se declarar imperador do México, tiozão. Imperador Agustín I. É óbvio que o governo espanhol vai falar, não, você está tirando. O governo espanhol vai querer tirar ele do poder, não consegue, mas quando ele se declara imperador aqui, ele também causa insatisfação. Os crioulos, principalmente, o grupo de elite econômica que estava aqui no México, lá no México, a elite econômica do México, que não tinha nascido na Europa, que tinha nascido aqui na América, não gostou nada disso quando ele se declarou imperador em 1822. E aí, os crioulos vão se organizar, certo? Vão conseguir montar um pequeno exército, tiram o imperador do poder e aí declaram que a forma de governo não é império, e sim uma república. Beleza? Tudo bem? E aí os crioulos mexicanos, crioulos vão lembrar que é uma classe econômica, elite econômica da América Espanhola, que não nasceu na Espanha. São pessoas da elite econômica que nasceram aqui na América, beleza? E aí os crioulos mexicanos chegam ao poder. Firmeza? O que eu gostaria que a gente refletisse um pouco. Meu chapa, tirando o Haiti dos casos que nós estudamos, todas as outras independências foram lideradas pela elite econômica, os crioulos, beleza? E essa elite econômica, num primeiro momento, ela vai falar, não, vai chamar a população, vai falar, não, vem com a gente, vai melhorar para todo mundo. E a população pobre de camponeses, indígenas e escravos vai acreditar. Só que acontece a independência
Quer dizer, esses grupos se separam da Espanha e não houve uma melhora substantiva mesmo, uma revolta substanciosa para a população mais pobre. A população mais pobre não viu uma grande mudança no seu modo de vida, beleza? Na América Espanhola, a independência ela foi muito boa para quem já tinha condições melhores. Por isso que a gente entende também que quando você olha no mapa da América Espanhola, lá na página 114 e 115, você percebe que a América Espanhola está toda quebrada em pequenos países. Por quê? Porque as elites econômicas vão brigar entre si. E aí, nessa disputa por poder, ao invés de elas montarem um país grande, não, eles vão quebrar em pequenos países. Cada um queria mandar. E aí, para que cada um pudesse mandar, foram dividindo aquele território em pequenos países. Beleza? Existe uma questão interessante também. Para a Inglaterra e para os Estados Unidos, um país grande e forte aqui na América do Sul não era interessante. Beleza? A Inglaterra queria explorar esses países, vendendo seus produtos. Então era melhor que não tivesse um país grande e forte, porque senão o país podia produzir os seus próprios produtos, em vez de comprar da Inglaterra. E os Estados Unidos já buscava tentar influenciar os governos também. Os Estados Unidos, que já era um país relativamente forte, rico, não era ainda a maior potência, mas já começava a olhar para a América do Sul, olhar para a América Central, com uma tentativa de ganhar mais dinheiro, vendendo seus produtos também. Beleza? Tudo bem? O que a gente tem que entender desse período agora, dessa aula? Tirando o Haiti que nós estudamos, os outros casos de independência da América foram todos controlados por uma elite econômica. Mas isso não quer dizer que a população não participou. Participou, claro que participou. A gente viu, ó, os indígenas, os camponeses lutando, a revolta Tupac Amaru aqui no México, as mulheres participando, isso é interessantíssimo. Houve sim, mas essa participação popular, infelizmente, não resultou numa melhora boa, numa melhora grande para a população mais pobre. Beleza? Tudo bem? Isso que a gente tem que tentar entender. E é por isso que a gente consegue olhar para a América Latina, para a América Espanhola e perceber que descendentes de indígenas, descendentes de africanos, né, os afrodescendentes, ainda sentem alguns problemas de acesso à educação, acesso a melhoramento econômico, a infraestrutura básica, saneamento. E não é só na América Espanhola, não. Aqui também. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Firmeza? Tudo bem? Bom, dúvida? Coloca lá para nós. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. E ó, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não pressionado. Vai levar a manguaça da Marília. Não acabou a quarentena não, hein, vacilão. Fica em casa. Se precisar sair, mete uma máscara nessa carinha aí. Lindão. Fui. Até mais.